Queridos, sempre que a gente vai iniciar uma nova série de mensagens, esse é sempre um momento de muita expectativa, não é? A gente se prepara, a gente estuda e a gente projeta na certeza de que esse há de ser um tempo especial. E o tema desta nova série é: vale a pena servir ao Senhor. Hoje à tarde nós mandamos um post com esta imagem, não é? Com uma imagem convidando as pessoas a participarem desse momento de culto, de adoração e de reflexão na palavra de Deus. E essa série ela está pautada em cima de um texto muito específico da palavra de Deus, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, os versos de 13 até o verso de número 18, e eu vou fazer a leitura desse texto da palavra de Deus com você neste momento. Diz assim a palavra de Deus: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles são meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu queria voltar a esse verso de número 18, e queria que você gravasse esse versículo na sua mente e no seu coração, quando a palavra de Deus diz assim: e então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu fiz questão de buscar esse texto numa outra versão, uma versão que eu tenho inclusive recomendado para que algumas pessoas adquiram para a sua devoção pessoal, para uma leitura da palavra de Deus, a Nova Versão Transformadora. E esse texto, na Nova Versão Transformadora, ele foi traduzido da seguinte forma. Eu vou ler todo o texto. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens, ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Talvez a leitura na Nova Versão Transformadora tenha ficado um pouco mais claro para nós aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite. Como eu disse, o tema desta série é Vale a Pena Servir ao Senhor. A princípio, esta é uma série de 3 mensagens, começa hoje, próxima quarta, e na primeira quarta-feira do mês de novembro, a gente deve encerrar. Se ela não esticar, de vez em quando a gente faz uma série pensando num número certo de mensagem, de repente ela dá uma esticadinha, né? Mas a princípio serão 3 mensagens sequenciais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o contexto desse texto, na próxima semana sobre o que fazem os perversos e depois, na última semana, sobre o que faz o justo. O profeta Malaquias, com muita coragem, ousa trazer à memória palavras duras que haviam sido tornado comuns no ambiente do povo de Israel naquele momento da história. Em cada tempo, identificamos algumas tendências das pessoas se rebelarem contra qualquer possibilidade de servir a Deus, usando os diversos argumentos a partir daquilo que nós chamamos de expectativas do seu próprio coração. Nós não podemos ignorar que neste tempo que vivemos, há muitas pessoas usando argumentos muito parecidos com aqueles que estavam sendo usados no período do profeta Malaquias. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. O profeta Malaquias, ele não estava denunciando uma ação ou as palavras de nações ímpias. Ele não estava falando a respeito das nações pagãs. A rebeldia que o profeta Malaquias está denunciando era uma rebeldia que estava acontecendo dentro do ambiente do povo de Deus. É muito importante pensar nisso, porque quando o ímpio rejeita servir a Deus, ele faz aquilo que lhe é natural. Então, de vez em quando, a gente é bombardeado aí pelas mídias sobre alguma declaração de um artista, alguma declaração de um político de partido A, de partido B, algum projeto de lei a respeito de uma situação ou outra, que os ímpios tentam impor dentro da nossa realidade como sociedade, e de vez em quando a gente vê as pessoas arvorando-se diante dessas situações, com muita estranheza, a respeito de determinadas palavras e determinadas colocações que as pessoas fazem a respeito da palavra de Deus, dos princípios e valores do Evangelho, como se o ímpio tivesse alguma obrigação de conhecer os valores e de obedecer aos valores da palavra de Deus. Na verdade, quando o ímpio vive com impiedade, ele está fazendo aquilo que lhe é natural, ele é ímpio. Você não pode esperar santidade daquele que nega a santidade. A expressão ímpio é aquele que nega a santidade. Então você não pode esperar que ímpios defendam as verdades. Você não pode esperar que ímpios sejam justos, honestos, corretos. Você não pode esperar que ímpios sejam pessoas de bem. Você não pode esperar que ímpios sejam pessoas que defendam a correção. Você não pode esperar isso daqueles que são ímpios. A crise de Malaquias
não se dá por causa da impiedade dos ímpios. As nações ímpias, as nações pagãs, que estavam envolvidas na impiedade, faziam aquilo que lhe era natural. A crise de Malaquias acontece porque as palavras de desagravo aconteciam no meio do povo que deveria adorar a Deus, que deveria bendizer ao Senhor, que deveria glorificar o nome do Senhor, que deveria ser grato a Deus pelos seus feitos. Era no ambiente do povo de Deus que estava acontecendo todas estas palavras terríveis. A ingratidão do povo de Deus sempre será denunciada pelos profetas fiéis ao Senhor, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Foi assim que Deus levantou, e foi para isso, não é que Deus levantou os profetas no Velho Testamento, com o compromisso de que eles denunciassem os erros do povo de Deus. Por isso, queridos, dos ímpios nós só podemos esperar impiedade, porque isso é o natural. Do povo de Deus, nós podemos esperar santidade, compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, compromisso com os valores do reino. Por isso, nesta primeira mensagem, eu gostaria de pensar em 3 coisas específicas nesses próximos minutos. Primeiro, as aparências enganam. Nem sempre as coisas são como parecem ser no primeiro momento. Do lado de cada sepultura, e nós vamos aprender isso de maneira muito clara nesse texto, do lado de cada sepultura, muitos perversos parecem felizes e prósperos, e muitos justos parecem afligidos e oprimidos. Mas a pergunta é: será esta a realidade final e eterna desses grupos tão distintos? Quando nós lemos Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro, nós temos Jesus nos ensinando que há uma grande diferença entre as coisas que acontecem do lado de cada sepultura para as coisas que acontecem do lado de lá da sepultura. Aquilo que é terreno fica por aqui. E somente vamos experimentar das coisas celestiais por conta de um compromisso firmado com o Senhor. Na eternidade, os quadros se alteram. E segundo a parábola contada por Jesus, o mendigo é consolado enquanto o rico é atormentado. Então, muito cuidado para você olhar para as coisas que aparentemente são finais. Muito cuidado para você olhar para as circunstâncias, imaginando que tudo é assim para sempre, porque as aparências enganam. Segundo lugar, aprendemos com esse texto de Malaquias que as reações diferem, as reações são diferentes de pessoas para pessoas. Uns são obedientes, enquanto outros escarnecem de Deus em seus corações. Enquanto uns têm prazer em obedecer a Deus, enquanto algumas pessoas se realizam em obedecer a Deus e fazerem a vontade de Deus, existem outras pessoas que não apenas desobedecem a Deus, mas escarnecem de Deus em seus corações. Por exemplo, alguns versículos anteriores ao que nós lemos a partir do verso 13 até o versículo de número 18,
Se você andar alguns versículos para trás aí na sua Bíblia, dos versos 10 até o verso de número 12, você vai encontrar um exemplo disso. O texto diz assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. O que acontece como resultado desse texto da palavra de Deus? Os justos obedecem alegremente a palavra do Senhor. Os perversos escarnecem da palavra de Deus. E eu não estou falando dos ímpios, eu estou falando da igreja, dos crentes. Aqui está um exemplo muito claro daqueles que obedecem e daqueles que escarnecem das verdades da palavra de Deus. Então a segunda grande lição que nós aprendemos nesse texto da palavra de Deus é que as reações são diferentes. Eu não sei qual é a sua reação diante da palavra de Deus, mas eu oro e creio que a partir do esclarecimento das verdades, você seja capaz de obedecer. E tem sido este o nosso convite, para que você seja obediente à palavra de Deus, para que você dê atenção à palavra de Deus, para que você se alegre na palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, aprendemos com esse texto da palavra de Deus, que as sentenças finais separarão os perversos dos justos. Agora, o perverso pode prosperar, pode escapar e pode até parecer feliz. Eu não quero usar a expressão sentença para fazer qualquer alusão às realidades que temos vivido nesse último momento da nossa nação, onde a impunidade tem trazido desesperança ao coração de todo o nosso povo, e nós temos acompanhado as decisões da nossa Suprema Corte com muita tristeza. Porque o juiz, que a palavra de Deus está usando aqui como referência, não tem nada a ver com a realidade desse mundo corrompido que nós vivemos. O juiz de toda a terra sabe fazer justiça com perfeição. E aí, algumas perguntas que vêm à nossa mente, quando nós pensamos que as sentenças finais separarão os perversos dos justos. Como você ficará no dia em que você vai precisar se encontrar com o juiz de toda a terra? Naquele dia, quando você se apresentar diante de Deus, aonde vai ficar o seu dinheiro? Naquele dia, quando você se apresentar diante de Deus, onde ficará a sua aparente felicidade? Naquele dia, quando você se apresentar diante de Deus, aonde vai ficar a sua segurança? Agora, o justo pode ser afligido, mas diz a palavra de Deus que no final ele será recompensado por Deus eternamente. E diz a palavra de Deus que aí nós vamos ver a diferença entre o perverso e o justo. E nós não vamos ver agora, nós vamos ver na eternidade.
Por isso que iniciamos a celebração desta noite dizendo que a nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus. Nós não estabelecemos aqui a nossa vida. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E o nosso tesouro não está nas coisas deste mundo, o nosso tesouro está no céu. Eu gosto muito dessas últimas expressões desse texto que nós lemos, do capítulo 3, quando a palavra de Deus nos diz assim: eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro especial. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, Deus tem preparado a sua justiça para o momento certo. Esse não é o único texto da palavra de Deus que trata deste assunto e desta crise. Há um outro texto, está lá no livro dos Salmos, no Salmo de número 73, a palavra de Deus fala sobre a história de Asaf. Asaf também viveu essa crise. A gravidade do Salmo de Asaf se dá pela função que Asaf ocupava. Asaf era levita. Ele era responsável pela adoração no ambiente do templo. E se você não conhece o Salmo 73, eu vou fazer uma leitura desse Salmo, para você ver a similaridade entre o que está escrito em Malaquias capítulo 3, do verso 13 ao 18, e aquilo que Asaf escreveu no Salmo 73. O texto diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam falsamente, ou falam maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas de suas palavras. E o que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído meu povo, o teu povo. Tentem compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, aqui está, o que acontece na vida de Asaf é quando ele vai à presença de Deus. Verso 17 diz assim: então entrei no santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e o que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante aos teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti?
e te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que se afastam de ti. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Esse salmo de Asaf é fantástico. Ele se divide em duas partes. Do primeiro verso até o verso de número 16 é a crise. Asaf está olhando para os outros com um coração invejoso daqueles que prosperam. Ele não consegue entender as coisas e diz a palavra de Deus que ele se ressente pela prosperidade do próximo, porque os ímpios estavam cheios de saúde, cheios de dinheiro, e ele não tinha nada disso. Aí no verso 17 em diante, as coisas mudam de figura, porque ele entrou na presença de Deus, e diz a palavra de Deus, foi aí que eu entendi todas as coisas, meus olhos se abriram, eu vi o fim deles. Na verdade, eles vivem de ilusão. É a conclusão de Asaf. A conclusão de Asaf é que vale a pena servir a Deus, sim, mas só vale a pena servir a Deus quando a nossa ótica ultrapassa os limites da horizontalidade. Só descobrimos que vale a pena servir a Deus quando conseguimos enxergar as coisas por uma outra ótica. Deixamos o nível da horizontalidade, da competitividade, e olhamos para as promessas eternas que Deus tem preparado para os seus filhos amados. Somente quando olhamos por esses olhos é que descobrimos que vale a pena servir ao Senhor. Há uma música que cantamos que diz o seguinte: este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Ah, meus irmãos, quando lembramos destas verdades, nós paramos de reclamar e de nos afligir pela prosperidade dos ímpios, e passamos a celebrar o cuidado permanente de Deus na nossa vida, e louvar ao Senhor pelas promessas eternas que Ele tem preparado para a vida de todos os seus filhos. Nós vamos cantar esta canção, adorando ao Senhor, louvando o nome do Senhor, porque os nossos olhos ultrapassam os limites da horizontalidade, para mantermos os nossos olhos nas questões da eternidade. E quando pensamos assim, descobrimos que vale a pena servir ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor? Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro
com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu gostaria de terminar a celebração desta noite com esta canção de esperança, de que a nossa vida não se restringe a esta horizontalidade. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que se é somente para esta vida, para esta horizontalidade, que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Os nossos olhos estão na eternidade. Aqui é apenas um momento. Mas eu quero terminar lembrando de uma expressão escrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Quando ele diz: porque eu tenho certo que para mim as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada.
Os valores celestiais são muito maiores, gloriosos. Por isso, nosso olhar está lá na frente. Vamos agradecer a Deus por isso? Vamos orar. Ó Deus bendito, muito obrigado pela esperança que a Tua palavra produz em nosso coração. Nesta série de mensagens, nós queremos renovar a nossa esperança no Senhor, porque nós cremos que vale a pena servir ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor reacenda no coração de todo o Teu povo esta alegria de vivermos para o Senhor, para glorificarmos ao Senhor em todo o tempo da nossa trajetória aqui neste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você gostou desta mensagem, compartilhe do link desta mensagem com seus amigos, para que muitas outras pessoas possam se juntar a nós nesta trajetória de vida na presença do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite, dando uma noite de paz. Se você ainda não está inscrito no canal da nossa igreja, inscreva-se em nosso canal e certamente você vai poder viver experiências profundas com Deus e Sua palavra a cada culto, a cada celebração. Que Deus te abençoe nesta noite.